a luz da vida. E ouvindo este discurso do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, estava entre o público os discípulos, aqueles que criam, aqueles que serviam, aqueles que estavam seguindo ao Senhor Jesus. No meio deste público, ouvindo ele, estava quem não acreditava, estava quem não conhecia, estava quem era descrente, ouvindo o discurso do Senhor Jesus. Além de ter os discípulos, além de ter descrentes, também tinha um grupo religioso conhecido como os fariseus, ouvindo o discurso do Senhor Jesus. E enquanto os discípulos eram edificados ouvindo a mensagem de Jesus, enquanto os descrentes eram convertidos ao ouvir a mensagem de Jesus, os fariseus resistiam à mensagem, à palavra, os ensinamentos do nosso Mestre. O texto fala que eles não só resistiam, irmãos, eles começaram a se opor à mensagem de Jesus e à pessoa do Senhor Jesus. Pois no capítulo 8 vai dizer assim, que eles não recebiam a palavra de Deus. O próprio Jesus chegou a dizer: vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão recebendo. Vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão acolhendo. Vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão acreditando na minha palavra. Eu espero que nesta noite você esteja na condição de discípulo que ouve a mensagem de Jesus e que a recebe. Eu espero que você esteja nesta posição de discípulo, de serva, de servo, que ouve a mensagem do teu Deus e Salvador e acata aquilo que Ele tem para falar conosco. O texto diz que eles não só resistiam à mensagem, como eles ofendiam o pregador. E o pregador daquele dia não era Pedro, Tiago nem João. O pregador daquele dia não era um evangelista, nem um missionário, nem um pastor. O pregador daquele dia era o próprio Deus, era Cristo, era o Deus encarnado, ensinando e pregando a sua palavra. E eles recusavam a palavra de Jesus e também ofendiam a pessoa do Senhor Jesus. E de que forma ofendia, pastor? O texto fala no capítulo 8. Eles diziam, eles blasfemavam contra a pessoa de Jesus, irmãos. Como era difícil. Você está vendo que alguém pode começar resistindo a Deus pela sua mensagem e depois acerca da sua pessoa. Eles chegaram a dizer no capítulo de número 8, dizendo assim: olha, exaltando a pessoa de Abraão e desprezando a pessoa de Cristo. Eles colocaram Abraão lá em cima e colocaram Cristo cá embaixo. Eles enalteceram Abraão e desprezou Cristo, como se Abraão fosse mais importante do que o Senhor Jesus. Daí vai surgir a frase, a palavra, o que o Senhor Jesus disse para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! O Senhor Jesus estava dizendo, quando ele disse que Abraão exultou para ver o dia dele, eles falaram: o Senhor não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão te conheceu? Aí o Senhor Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Como se dissesse: eu já existia. Antes de Abraão existir, eu era Deus. Ou eu estava no céu, eu estava vivo, agindo e operando. Ouvindo ele
eles isso que eles fizeram, pastor. Está no capítulo de número 8. Estou falando tudo isso de uma forma resumida para adentrarmos na mensagem, para que você entenda e compreenda. O capítulo de número 9. Eles, quando ouviram Jesus falar isso, que eu sou, antes que Abraão existisse, como se dissesse, eu sou Deus. Aí a Bíblia vai falar que eles pegaram pedras para matar Jesus. E quando eles pegaram as pedras, o texto diz que o Senhor Jesus se retirou. Preste atenção para você entender a mensagem. O Senhor Jesus se retirou do meio deles. Eles pegaram pedra para matá-lo, para fazer como fizeram com Estevão. E Jesus se retirou, eles não conseguiram matar Jesus, pois o que estava estabelecido no Velho Testamento, as profecias que falavam acerca de Cristo, como ele haveria de morrer, não era apedrejado, mas era crucificado no Calvário. Então o inimigo tentou, usando eles para apedrejar Jesus, para que não se cumprisse as Escrituras, mas não conseguiram. Jesus, de uma forma milagrosa, saiu do meio deles. O Senhor Jesus, mesmo sendo cercados por tantas pessoas para apedrejá-lo, não conseguiram nem sequer lançar uma pedra, porque sobre ele existia uma palavra, existia uma promessa, existia uma profecia, que ele não morreria antes da hora e morreria da forma que Deus estabeleceu. Fica tranquilo, pois sobre você existe uma palavra de Deus. Mas são muitos, pastor, fique tranquilo, porque Deus fez uma promessa para você. Mas a situação é adversa, pastor, fique tranquilo, não olhe para a adversidade nem para a circunstância, olhe para a palavra de Deus para a tua vida. E o texto vai dizer que para onde Jesus foi? Para onde Jesus foi, pastor? Ele se retirou do meio deles, eles queriam matá-lo, apedrejar. E para onde ele foi? Aí nós vamos entrar no capítulo 9. E aí, Mara, que nós vamos entender o versículo número 1 que diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Aí passando Jesus, depois Jesus se retirou do meio deles, querendo apedrejar, querendo matar. Jesus se retirou, o Andrew, do meio deles, estava passando por um lugar. E o texto diz que Jesus, depois que saiu do meio deles, viu um cego de nascença. Preste atenção, qual foi o ambiente que o Senhor Jesus estava outrora? O ambiente onde tinham pessoas que queriam debater com ele. O ambiente onde ele estava ensinando a palavra, pregando a palavra, se revelando para as pessoas, uns recebendo, uns sendo edificados, outros se convertendo, e alguns confrontando, debatendo e não querendo aprender com Jesus. O que ele fez? Ele saiu deste meio e, passando por um determinado lugar, ele viu um homem cego de nascença. Jesus deixou um ambiente de pessoas cegas espirituais. Preste atenção. Jesus deixou um ambiente onde tinha pessoas que eram cegas espiritualmente. Elas enxergavam fisicamente, ao ponto de pegarem pedras para acertarem Jesus. Mas esses mesmos que enxergavam fisicamente, pegando pedra para jogar em Jesus, estavam cegos espiritualmente. Enxergavam fisicamente, mas espiritualmente não conseguiam enxergar. E por que o Senhor diz isso, pastor? Porque o próprio Jesus diz para eles:
a luz do mundo estava diante deles, e eles não estavam conseguindo ver, enxergar que aquele homem era a luz do mundo. Mesmo Cristo declarando: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz deste mundo, eles não estavam conseguindo ver. E mesmo Jesus dizendo: eu sendo a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eles não conseguiram ver que ele era a luz do mundo, porque eles estavam cegos espiritualmente. Nós vamos ver que isso vai nos ensinar, irmãos, acerca da cegueira. Existe a cegueira física e a cegueira espiritual. Muitas pessoas enxergam fisicamente, mas não enxergam espiritualmente, pois não vê em Jesus a luz do mundo, pois não vê em Jesus o Salvador para os pecadores, pois não vê em Jesus o libertador dos cativos, pois não vê em Jesus o príncipe da paz. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente por não ver que Jesus é a luz do mundo. Eu me lembrei agora de Bartimeu, um cego fisicamente. Bartimeu não enxergava fisicamente, Bartimeu perdeu a sua visão, mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, Bartimeu enxergava espiritualmente. E por que o Senhor diz isso? Porque a Bíblia diz que Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão de Bartimeu, Jesus, filho de Davi, Jesus estava em um contexto, Jesus estava cercado de pessoas que diziam que ele não era o Messias. E quando Bartimeu falou: Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava dizendo: eu creio que tu é o Messias, eu creio, Jesus, filho de Davi, tu é da linhagem de Davi, porque a Bíblia diz que o Salvador, que o Messias, que o Filho de Deus viria da linhagem de Davi. E quando Bartimeu estava dizendo Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo para as pessoas em sua volta: eu posso até não enxergar fisicamente, mas eu consigo enxergar que ele é o Filho de Deus. Eu posso até não enxergar fisicamente, mas eu consigo enxergar que ele é o Messias. Eu posso não enxergar fisicamente, mas eu consigo enxergar suficientemente para declarar que ele é o Filho de Davi, o Salvador. Aleluia. O texto diz que este homem que era cego de nascença, versículo 38 do capítulo 9, nós não vamos prolongar por conta do tempo, mas diz que esse homem, ele creu e adorou Jesus. Eu estou falando do cego. Esse homem que tinha essa cegueira física, ele conseguiu crer, ele conseguiu acreditar e conseguiu adorar Jesus, coisas que os outros do capítulo 8, uma classe, não fizeram. Aleluia. Quem tem visão espiritual trata Jesus diferente. Quem tem visão espiritual serve a Jesus, não é de qualquer maneira. Quem tem visão espiritual sabe que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem visão espiritual não dá para Jesus o inferior, mas oferece a ele o melhor da sua vida. Quem tem visão espiritual faz como Kleber disse aqui, não se embaraça com as coisas desta vida, mas se sente honrado e alegre em servir a Cristo, porque consegue ver que ele é Deus, é o Messias, e confia a sua vida à pessoa dele. Louvado seja Deus pela sua vida que está aqui nesta noite.
Isso nos aponta que você consegue ver. Quando você adora Jesus, quando você ora a Deus por Jesus, quando você se rende a Jesus, isso demonstra que você está tendo uma visão espiritual. Você poderia estar em tantos lugares aí hoje, tantos momentos aí hoje, mas se você veio para esta casa adorar, reconhecendo que Jesus é Senhor e é o Filho de Deus, eu quero dizer que você tem visão espiritual. Agora o versículo 2 vai dizer: os discípulos vão indagar. Jesus passando, viu um cego de nascença, um cego fisicamente, saiu do meio de pessoas cegas espiritualmente, mas Jesus passou, conseguiu ver. O texto fala, versículo 1, e Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 2 vai dizer: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? No versículo 2, os discípulos vão indagar o Senhor Jesus acerca da causa da cegueira. Eles também viram, como Jesus viu o cego de nascença, eles também viram o cego de nascença. E eles indagou, eles têm alguma curiosidade, e perguntou a Jesus: quem foi que pecou, Senhor Jesus? Foi este homem ou foi os seus pais, para que ele estivesse nesse sofrimento, para que ele adquirisse esta cegueira? Então eu entendi uma coisa nesse versículo 2. Os discípulos tinham uma certeza e tinham uma dúvida. Qual era a certeza que os discípulos tinham? A certeza que eles tinham era que aquela enfermidade, aquele sofrimento, a causa foi o pecado. Porque eles falaram: quem pecou? Ou ele ou os pais? Como se dissesse: ele está cego por causa do pecado. E qual era a dúvida? Eu não sei quem foi que pecou, Jesus. Se foi ele mesmo ou se foram os pais dele, para que acontecesse isso com ele. Eles tinham a certeza que era um pecado aquilo, consequência do pecado, e eles tinham uma dúvida: mas quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Aí o Senhor Jesus vai responder-lhes. Aí aquele que é mestre vai ensiná-los, no versículo de número 3, dizendo: nem ele e nem seus pais, mas assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Jesus vai corrigir aqui os apóstolos que acreditavam, que tinha essa crença errônea de que toda enfermidade, de que todo sofrimento era causada por conta do pecado. E essa teologia e essa doutrina errônea também permeia pelas mentes de muitos crentes que não entendem, que não conhecem as Escrituras ou a forma que o Senhor Jesus ensinou. Porque basta alguém adoecer para alguém dizer é pecado, basta alguém estar sofrendo para outros irmãos dizerem é pecado, e não é verdade isso. O Senhor Jesus vai corrigir essa crença. É bem verdade, como já falamos de João capítulo 5, um dos milagres que o Senhor Jesus fizera, e a causa daquele pecado foi, a causa daquela enfermidade foi o pecado, como citamos muitos outros. Mas existe sofrimento, existe enfermidades que os cristãos, que os que servem a Deus podem passar, não tem nada a ver com pecado. Então nós não podemos ser precipitados para dizermos, ou para aplicarmos, ou para condenarmos, ou para julgarmos um irmão ou irmã que já está sofrendo por conta da enfermidade, que já está padecendo por conta das dores. Ainda ouve de nós aplicações errôneas que diz que os mesmos estão em pecados. Precisamos com isso ter cautela, precisamos com isso ter cuidado, pois o Senhor Jesus disse para eles: nem ele e nem os pais deles cometeram nenhum tipo de pecado. O Senhor Jesus corrigiu.
E no versículo 3 ainda vai dizer: nem ele. Então, qual é a causa, Senhor Jesus? Se o pecado, se a cegueira dele não foi porque ele pecou e nem porque os seus pais pecaram, qual seria a causa deste sofrimento, desta enfermidade, desta dor? Jesus vai mudar, sair do âmbito, do campo da causa e vai entrar no âmbito do propósito. O Senhor Jesus vai dizer: olha, a causa aqui não é pecado. É o que então? Existe um propósito para essa cegueira. Existe um propósito para esse sofrimento. Existe um propósito para essa doença. E qual é, Jesus? Aí ele responde: foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que existem sofrimentos que Deus permite. Existem sofrimentos que os crentes, os cristãos podem passar, que tem propósito de Deus, que Deus tem planos, que Deus tem projeto, Deus tem desígnios para sofrimentos que nós passamos. E qual seria, pastor, o propósito? Não há causa, o propósito desse sofrimento que eu estou passando. O propósito é manifestar a glória de Deus. O Espírito de Deus está nos dizendo: você que tem sofrido, você que tem passado por situações desse tipo, Deus está falando conosco. Deus está falando contigo. Eu tenho um propósito através deste sofrimento. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um desígnio através de tudo que está acontecendo na sua vida. E qual é Deus? Eu manifestar a minha glória sobre a sua vida. Aleluia. Isso é um consolo, é um conforto para nós. E pastor, isso é bíblico, está no texto. Vocês se lembram que Pedro passou um sofrimento, pescando a noite toda em nada, apanhando, se esforçando a noite toda e não pegou um peixe sequer. Um trabalho que era em vão, um trabalho que era inútil. E Pedro, talvez naquele dia, dizia assim: diácono Ícaro, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, nunca aconteceu isso comigo neste mar. Sempre eu posso não pegar muito, mas alguma coisa eu pego. Eu não chego em casa de mãos vazias. Eu tenho esse trabalho e eu tiro daqui os meus mantimentos. E Pedro lançava rede, e nem um peixe sequer Pedro pegava, até que ele chegou no mar, até que ele emprestou o barco dele para Jesus. E depois daquela noite de sofrimento, Pedro entendeu que tudo aquilo que ele passou foi para a glória de Deus, porque o Deus que espantou os peixes para ele não pegar um sequer, depois mandou ele voltar e disse: lança a rede. E ele pegou tanto peixe que ele encheu o barco dele e encheu o barco de João. Então nós entendemos que o sofrimento de Pedro naquele dia não tinha uma causa, mas tinha um propósito. E o propósito era Deus manifestar a glória de Cristo, para que Pedro entendesse, para que Pedro compreendesse que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que tem portas que Deus fecha, meu irmão e minha irmã, e nos leva a sofrer. Nós lutamos contra essas portas, não conseguimos abrir, como Pedro lutou aquela madrugada toda. Outras pessoas tentam nos ajudar, mas não conseguem resolver. Pastor, eu estou sofrendo. Eu quero dizer para você que existem crises que são iniciadas, que passamos, como Pedro passou uma crise naquele dia, que não é por conta
certa de pecado. É porque Deus tem um propósito nessa crise. Deus tem um propósito com esta porta fechada. Deus tem um propósito com esta situação adversa e difícil. Deus, Ele tem um propósito. Ele está nos dizendo, Ele está dizendo para alguém que está se sentindo em aperto, em apuro, que está pedindo: Deus, não me entrega ao opróbrio, Deus, não me entrega a vergonha, Deus, não permita que eu venha passar vexame, Senhor, quando as coisas estão cada vez mais difíceis. Deus está dizendo: eu tenho um propósito, minha serva, eu tenho um propósito, meu filho, com isso eu vou manifestar da minha glória. Na hora certa, os peixes virão e será tão abundante que vai abençoar você e vai abençoar quem está do teu lado, que vai encher o teu barco e vai encher o barco de João, que vai suprir as suas necessidades e que vai suprir as necessidades de outros. Ele está dizendo, nesse sofrimento, nessa dificuldade, Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu. Lázaro era um dos amigos de Jesus. Jesus amava. Marta e Maria se desesperou. Vai chamar lá. Eu estou pregando que Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Às vezes o nosso sofrimento não tem causa, mas tem propósito de Deus. E assim foi com Marta e Maria. Lázaro adoeceu, a febre não passava, não melhorava, dava medicação, fazia tudo, passava álcool nos pés e a febre não baixava. Aí o que elas fizeram? Chama Jesus, chama o médico. Quando chama Jesus não foi curar ele e falou: eu estou afogando aqui, eu estou distante, porque esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Preste atenção no que Jesus falou. O sofrimento, mas peraí, Jesus, como é? Eu não estou entendendo. O Senhor está falando, Marta e Maria estão sofrendo lá, preocupada com o irmão que está morrendo. Lázaro está sentindo dores, Jesus, está sofrendo com aquela enfermidade. E o Senhor está dizendo que esta enfermidade é para a glória de Deus? Como é que é isso, Jesus? Existe então. E Lázaro, a Bíblia vai dizer que ele adoeceu, que ele sofreu e até morreu. Passou por todo aquele processo triste, trágico, doloroso, mas tinha um processo. Vocês estão vendo, irmãos, que tem processos na saúde, não só na questão financeira, mas na saúde que Deus permite. E tem enfermidades que não é para a morte, como o Senhor Jesus falou. Tem sofrimento que não é para destruição. E é para quê? É para que Ele se manifeste, é para que a glória dele se manifeste. A Bíblia vai dizer que Josafá recebeu uma ameaça dos amonitas. Josafá, rei temente a Deus, recebeu uma ameaça dos amonitas, dizendo: olha, nós vamos invadir, nós vamos acabar com tudo, Josafá. Essa guerra nós vamos esmagar vocês, nós vamos destruir vocês. Sabe o que Josafá fez com isso? Desesperou, ficou aflito, começou a sofrer, ficou angustiado. Josafá clamava a Deus e buscava a Deus como se dissesse: Deus, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou preocupado. Por que, Josafá? Porque os amonitas, um grande exército, está vindo lutar contra nós, Deus. E eu estou com esse sofrimento, com esta guerra, sofrendo e padecendo, aflito. Deus levanta um profeta que diz para ele, como se dissesse: fica tranquilo, Josafá, nesta peleja vocês não vão pelejar, nessa peleja quem vai pelejar sou eu. Então Deus permitiu toda aquela situação, toda aquela aflição, todo aquele levante, para que depois ele manifestasse a glória dele. E Deus disse assim para Josafá, como se dissesse: Josafá, e Deus, Josafá dizendo: sim, tá bom, essa batalha é para a glória do teu nome. E eu vou lutar com o quê? Você não vai lutar com espada. E eu vou combater com o quê? Você não vai combater com arco, com flecha. Você não vai lutar
é que vai acontecer? Você vai entrar nesta peleja me louvando, bendizendo, engrandecendo, enaltecendo, com cânticos para a minha pessoa. E nunca se ouviu isso, nem se viu. Em uma batalha, os que foram lutar foram cantando, foram adorando, foram louvando a Deus. Mas enquanto fazia isso, a Bíblia diz que Deus lutava em prol dele. Então todo o sofrimento de Josafá, Deus tinha um propósito. Como na crise de Pedro, como na doença de Lázaro, mas também na guerra de Josafá, todo o sofrimento, Deus tinha um propósito. E o propósito qual era? Era ele manifestar a sua glória. Ele se tornar conhecido. Eles que ouvisse, visse o agir dele, temesse, servisse e adorasse a ele. Deus está dizendo para você que está em aflição. Deus está dizendo para você que está em angústia. Deus está dizendo para nós: eu tenho um propósito nesse sofrimento da sua vida. E qual é o propósito? Nesse sofrimento não é os recursos, não são os tratamentos, não são a medicação que vai resolver. E qual é? Eu quero me revelar, eu vou manifestar minha glória. Como? Eu vou manifestar que eu sou o médico dos médicos. Tem processo de sofrimento que Deus manifesta a glória dele. De que forma? Ele declarando que ele é o Senhor dos senhores. Porque alguém pode perguntar: mas como ele pode manifestar da sua glória? É Deus agindo, é Deus operando, e as pessoas tornando ou conhecido de Deus, entendendo e aprendendo de que ele é médico dos médicos, de que ele é Senhor dos senhores, de que ele é o dono da prata e do ouro, de que ele é Rei dos reis, de que ele é Deus dos deuses, de que ele é Senhor dos exércitos e não perde peleja. Eu sinto ele dizer que há sofrimento, que há circunstância, que ele coloca um fim, manifestando, agindo e operando, como ele disse para os apóstolos, como ele disse para os discípulos. Vocês estão vendo este homem cego aí fisicamente? Ele não está assim por causa do pecado dele e nem dos pais. Ele está cego, ele está sofrendo para que se manifeste nele a glória de Deus. E o meu pedido é que para você, é que sobre você, eu queria que você levantasse as suas mãos para dar caldaçai, relevandari, show, que a glória de Deus se manifeste sobre você, e que esta situação, e que o que está sucedendo, o que está acontecendo, o que está lhe causando dor, o que está lhe causando sofrimento, o que está lhe encaminhando ao opróbrio e à vergonha, esta batalha que não acaba, Deus há de manifestar da sua glória, do seu agir, do seu poder, e te abençoar de uma forma grande. Você consegue ver pelo nível espiritual de que Jesus já está te dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou operar milagres na sua vida. Aleluias, aleluias. Então, o que convém então, pastor? Então, o que nos convém então? Mediante tudo isso, versículo de número 4, o Senhor Jesus vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O Senhor Jesus agora ele está dizendo com essas palavras, irmãos, que para a glória de Deus manifestar, é necessário com que, como ele disse,
expressão. É necessário que eu trabalhe, que eu faça a obra dele enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Deus quer manifestar a glória dele, mas é necessário, como ele diz, eu trabalhar. É necessário para que isso aconteça enquanto é dia. Poderíamos mudar, entendendo que dia representa vida, noite representa morte. Então o que ele quis dizer? Enquanto eu estou no meio de vocês, enquanto eu estou vivo fisicamente aqui na terra, é necessário que eu faça a obra de Deus, porque ao fazer a obra de Deus, a glória dele será manifestada. Jesus nos ensina com isso, irmãos. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós precisamos do agir de Deus. Nós precisamos fazer como Jesus falou. Me convém fazer a obra. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Preste atenção comigo. Se Jesus ficasse lá debatendo com os fariseus, se Jesus ficasse lá discutindo com aqueles que não queriam aprender, mas queriam apertar a ele, Jesus estava dizendo para eles: está vendo? Eu saí de lá, eu deixei aquele conflito e fui passar, e fui andar, e aí me deparei com alguém que estava precisando com que a glória de Deus seja manifestada. Tem coisas que não acontecem por falta de busca, por falta de trabalho, por falta de ação. Queremos que Deus manifeste, queremos que Deus faça, mas precisamos fazer como Jesus, se movimentar, agir, porque nós temos, como Cristo teve, uma oportunidade enquanto estamos vivos, mas essa vida vai passar. Deixa eu te dizer, aproveite a vida que você tem para fazer a obra de Deus, para que Deus te use para que o nome dele seja glorificado. E depois que morrer, o Senhor Jesus disse que não adianta jejuar, orar, evangelizar, pregar, contribuir e nem trabalhar. Isso temos que fazer para que a glória de Deus manifeste enquanto estamos na terra, enquanto estamos vivos. Deus está manifestando propósito nas nossas vidas, e que há de manifestar a glória em nós, para que outras pessoas vejam a glória dele. Mas precisamos nos levantar, mas precisamos nos movimentar, mas precisamos agir. E a glória deixa com ele. Você se movimenta, você deixa ambientes que estão paralisando a glória de Deus, pessoas que estão querendo lhe travar, e se movimente e deixe que Deus vai manifestando, e deixa que Deus vai derramando, e deixa que Deus vai agindo, manifestando a glória. Aleluia. Você já pensou? Olha o contexto para a gente entender. Se Jesus ficasse lá com aquele discurso, com aqueles cegos espiritualmente, ele não tinha encontrado um cego fisicamente. Ele vai dizer no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha essa expressão: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está falando, irmãos, enquanto estou no mundo, enquanto durante, quer dizer, eu tenho um tempo aqui de ministério, eu preciso fazer, eu preciso andar, eu preciso ter ação, eu preciso me encontrar com essas pessoas para que a glória de Deus seja manifestada. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso aponta que ele estava no meio deles, mas que ele iria se ausentar do meio deles. Enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Estou no meio de vocês,
mas não será por toda a vida. Eu vou me ausentar do meio de vocês fisicamente. E quando eu sei, como se Jesus dissesse, que esta vida eu vou partir fisicamente, eu tenho pressa de fazer, eu tenho pressa de glorificar ao Pai, eu tenho pressa de ajudar os que estão oprimidos, os que precisam contemplar a glória de Deus. Aí eu pergunto: quem é de nós aqui que garante que vai ficar vivo até semana que vem? Quem é de nós aqui que garante que estará vivo até no dia de amanhã? Nenhum de nós podemos garantir, podemos ter esta certeza ou afirmar, porque estamos nesta vida e não sabemos até quando vamos partir. Por isso você precisa se levantar, por isso você precisa agir, porque vai que você só tem um mês, vai que você só tem uma semana, vai que você só tem um dia, vai que você só tem alguns anos para servir a Deus, para glorificar a Deus através da sua vida, e você está deixando o tempo passar. Escute o que ele está falando: desperta, acorda, vigie, faça a minha obra, glorifique o meu nome, porque eu tenho maravilhas para fazer na sua vida e através de você. Aleluia. Enquanto eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele estava dizendo que ele queria iluminar esse mundo de trevas. Ele que clareava as mentes obscuras. Ele queria abrir os olhos daqueles que estavam em trevas para ver a glória de Deus. E hoje, pastor, Jesus não está aqui mais fisicamente, então ele não é a luz deste mundo, ele não está mais fisicamente, mas em Mateus 5,14, ele deixou um povo que crê nele, ele deixou homens e mulheres que servem ele, e ele disse: olha, vós sois a luz do mundo. Como se dissesse: eu não vou estar mais fisicamente, eu não vou estar mais fisicamente dizendo eu sou a luz desse mundo, mas eu vou deixar um povo que me segue, que me serve, que me representa, não um povo em trevas, não um povo apagado, não um povo obscuro, mas um povo que tem a minha luz, que tem a minha glória e que resplandece nesse mundo de trevas. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz que o Senhor Jesus disse. Vós sois a luz do mundo, nesse mundo de trevas. O meu pedido ao Senhor nesta noite, Jesus, é para que venha me encher, é para que venha nos encher, é para que venha encher, pelo menos quem deseja, como eu desejo, pelo menos quem quer se encher do teu Espírito, quem enxerga a sua glória e sair daqui como Moisés desceu daquele monte, com o rosto resplandecente, com o rosto brilhando, mas não o rosto brilhando, irmãos, é de azeite, não, é da glória de Deus, é da presença de Deus. Não é rosto brilhando como o meu está aqui, de sua mão, é de presença, é de glória, é de Shekinah, do Espírito de Deus. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida uma glória, um derramar, um incendiar, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida do seu Espírito, do seu Espírito, do seu Espírito, e que a sua voz venha resplandecer pela glória, pela glória, pela glória do Espírito de Deus. E o que o Senhor Jesus fez com o cego, pastor, versículo 6. Engolindo isto, cuspiu na terra, com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Jesus, nesse versículo 6, ele vai apresentar uma forma, irmãos, a Deus presente, não conhecido e diferente. Outros cegos ele curou de uma outra forma, e esse ele vai pegar, vai cuspir na terra, vai fazer um lodo com a saliva dele, vai pegar essa terra e vai colocar nos olhos deste homem cego.
Primeiro, isso nos mostra que o Senhor, Ele trabalha de várias maneiras operando os seus milagres. É por isso que eu não posso fazer uma regra ou doutrina para ser curado só ungindo com óleo. Nós ungimos com óleo, como a Bíblia fala, mas eu não declaro que é só ungindo com óleo que Ele cura. Nós não podemos dizer que todo mundo, para ser curado, eu tenho que colocar as mãos na cabeça para ser curado. É verdade que Ele cura quando ungimos com óleo, é verdade que Ele cura quando colocamos a mão, mas não é só dessa forma. Ele às vezes pode curar sem unção de óleo e sem mão e cabeça, somente com a palavra dele. Ele pode visitar o seu corpo, Ele pode visitar os seus ossos, Ele pode visitar os seus sentidos, Ele pode visitar todo o seu corpo e trazer saúde, não só para o corpo, mas para a sua alma. E a Bíblia diz que esta atitude de Jesus nos remete a algo do início. Ele pegou o pó que cuspiu, fez um lodo e colocou nos olhos do cego. Isso nos remete lá no livro de Gênesis, quando Deus fez o homem do pó da terra. Isso nos leva a entender porque esse mesmo Jesus que estava aqui fazendo esse milagre foi o mesmo que estava lá no princípio com o Pai fazendo o homem. Porque quando Deus Pai foi fazer o ser humano, a Bíblia diz que Deus disse assim: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não disse vou fazer o homem, Deus falou e façamos o homem. Está no plural, como se ele dissesse o Pai: eu vou fazer o ser humano junto com o meu Filho e com o Espírito Santo. E João comprova isso no capítulo 1, diz que no princípio Jesus era Deus e no princípio ele estava com Deus. Então quando Deus Pai foi fazer o ser humano, o Cristo estava lá com ele, também pegando do pó da terra e fazendo o ser humano. E agora Cristo, para aqueles que diziam que Abraão era maior do que ele, para aqueles que desprezavam ele, e os apóstolos ouvindo aquilo, e os discípulos ouvindo aquilo, agora estava vendo aquele que diz: eu sou, pegando do pó da terra e passando nos olhos do homem, como se mostrasse para os apóstolos, dizendo: eles não acreditam, eles estão valorizando mais Abraão do que eu, mas eu quero mostrar para vocês que eu sou Deus. Eu estive lá no começo e fiz o homem do pó da terra, e eu estou aqui também para fazer este milagre na vida deste cego. O aspecto deste milagre, irmãos, é isso. É o aspecto da criação. Jesus, ele cria visão em um homem que não tinha visão. O homem que era cego na ascensão não tinha visão. E Jesus, com esta atitude, faz com que ele passe a ver. Porque o versículo vai dizer assim: que ele cuspiu na terra, mudou nos olhos do cego. E o versículo 7 diz que, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Então ele estava mostrando: eu sou Criador, eu sou também um Criador. E esse aspecto de criação tem a ver com fazer existir, com gerar, com dar origem. Então alguém que não tinha visão, Jesus deu origem à visão daquele homem. Jesus gerou a visão daquele homem. Jesus fez existir o que aquele homem não tinha, que era a visão. O aspecto do milagre é esse. Eu creio piamente que o mesmo que fizeram há 2.000 anos atrás, que está sendo anunciado neste altar, propagado nesta igreja e sendo declarado como Deus Criador,
e que fez esse milagre, que tem esse aspecto de criação, é o mesmo que pode fazer existir na sua vida, que tanto precisa de um milagre, o mesmo que pode gerar naquilo que não tem mais vida, aquilo que não tem mais solução. Ele está aqui, a sua palavra está aqui, o seu poder continua o mesmo. Ele pode fazer existir, gerar, criar, para operar um milagre nas nossas vidas. Queria pedir para que você ficasse sobre os seus pés. Aleluia. Queria convidar o grupo de